Miqueias, no capítulo 7, versículos de 8 a 13. Essa já é a 12ª mensagem em Miqueias, de 13 que serão ao todo. Então essa é a penúltima mensagem em Miqueias. Diz assim a palavra do Senhor, Miqueias 7, versículos 8 a 13. A minha inimiga não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e Ele me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha, aquela que me disse: onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão, e agora ela será pisada como lama nas ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Assíria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores e por causa do fruto das suas ações. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, preservada, traduzida e disposta diante de nós hoje para nossa leitura e edificação. Isso é um privilégio, ó Deus, que muitos cristãos antes de nós não tiveram, mas hoje nós temos. Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra possa também agora nos dar o entendimento para que entendamos como palavra tua e nos transforme, nos corrija, nos conforte e faça aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando então ao final dessa série em Miqueias, e esse é um ponto quando nós já vimos diversas coisas sobre o profeta Miqueias e sobre também os demais profetas. Nós já vimos que Miqueias é um profeta que viveu no mesmo período em que o profeta Isaías viveu. Miqueias é alguém que foi contemporâneo a Isaías e que veio de uma região mais do interior. Ele não era da capital, ele veio de uma cidade próxima, a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então ele é alguém novo, ele é alguém estranho à cidade. Também já vimos que o profeta Miqueias foi alguém que criticou severamente os líderes e os governantes da cidade de Jerusalém, representando aí não só aquela geração, mas toda uma geração que veio antes deles, como sendo pessoas que acabaram corrompendo o direito, a justiça, e a razão por que eles faziam isso. Não é porque esses profetas eram homens envolvidos primariamente com uma política social para acabar com a injustiça. Não. A palavra dos profetas é importante, às vezes a gente se esquece disso, mas a palavra que nós acabamos de ler aqui não é somente e primariamente uma palavra de Miqueias criticando alguém ou alguma coisa, mas esses homens, eles traziam oráculos. Oráculos eram dados por Deus. Então, em alguma medida, aquilo que o profeta falava não era uma palavra que as pessoas viam e poderiam dizer, mas isso é o que você pensa. Não, eles não diziam isso porque sabiam que um oráculo era uma palavra que procedia da parte de Deus. Miqueias também, como todos os demais profetas, eles eram pessoas que sabiam as consequências daquilo que estava acontecendo.
E por causa disso, eles lamentavam, mesmo sabendo que a palavra que eles haviam entregue era da parte do Senhor. Eles olhavam para a situação e olhavam para o modo como as pessoas reagiam ou não reagiam àquilo que era dito, e eles lamentavam porque sabiam que a tragédia viria. Eles observavam a falta de reação, a falta de resposta adequada àquilo que estava sendo dito, e eles sabiam que aquilo iria terminar em tragédia. Portanto, Miqueias foi um profeta que preparou os moradores de Jerusalém para enfrentar aquela que seria a maior de todas as tragédias do ponto de vista humano, que foi a destruição e a queda da cidade de Jerusalém. Às vezes a gente ouve falar disso, irmãos, e eu já falei em outras ocasiões, mas a queda de Jerusalém não é só um momento histórico, não é só uma data que aconteceu algo que a gente se lembra. Quem esteve no dia da queda de Jerusalém sabe da tragédia, como foi os gritos de pavor e o choro das mulheres que perderam seus filhos. Dentre tantas as coisas horrendas que aconteceram, há inclusive tragédias que, no caso dos babilônicos, quando entraram na cidade de Jerusalém, mulheres grávidas tinham seus ventres rasgados e tirado o bebê de dentro da barriga. Esse é o nível de coisas que aconteciam numa invasão e numa destruição da cidade. Então não é apenas entrar e derrubar um prédio, não é apenas entrar e atirar em alguém. Nós estamos falando de uma ação generalizada e que deve certamente ter deixado marcas profundas. Portanto, Miqueias fala sobre essas coisas ainda alguns séculos antes disso acontecer. E a pergunta que nós devemos fazer é como? Essa é a pergunta que eu queria responder hoje. Como preparar um povo para aceitar e entender uma tragédia como essa? Como é que você prepara um povo para aceitar e entender? Não basta aceitar. Às vezes a pessoa aceita, mas recusa. Eu aceito, mas eu não admito que seja verdadeiro. Eu aceito, mas eu não concordo. Não, aí não é isso que Deus quer. Então os profetas vieram para que o povo não só aceitasse, mas também compreendesse o motivo da disciplina. Eu lembro que quando nossos pais iam nos disciplinar, eles passavam, às vezes, um momento como é correto explicar para a criança. Deixa eu explicar para você por que você vai apanhar. Eu nunca entendi essa explicação, não ajudava nada. Eu iria apanhar e iria doer, né? Então, qualquer explicação que desse, para mim, não tinha muita finalidade. Eu lembro das explicações e das razões porque eu tinha feito algo errado, mas na minha cabeça, nada daquilo justificava, né, a surra que eu ia levar. Então veja, entender, irmãos, a razão e entender os motivos específicos porque uma pessoa, porque uma geração, porque uma igreja está sendo punida e castigada por Deus é algo importante, porque senão essa disciplina acaba tornando-nos pessoas amarguradas, pessoas rebeldes, pessoas que se afastam do povo de Deus. Mas se você entende, se você sabe por que você está sendo disciplinado, é diferente. Aquela disciplina, ela tem um impacto diferente na sua vida. Portanto, então essa é a pergunta de hoje. Como preparar? Como é que um profeta prepara uma cidade, um povo para aceitar e entender uma tragédia como essa? Primeira coisa que eu vejo aí nos versículos 8 e 9, como que ele prepara, é fazendo-o entender as razões para a tragédia ser inevitável. Se eu pudesse resumir toda a mensagem dos profetas que vieram nesse período, ou até posterior, o que eles faziam, na verdade, era exatamente isso. A maioria das palavras proféticas, elas não esperavam um arrependimento. Ou no caso do profeta Isaías, por exemplo, quando ele foi chamado, Deus disse a ele, olha, ele se voluntariou, na verdade, né? Ele ouviu a palavra, a quem enviarei? E ele disse, eis-me aqui. Então o Senhor disse a ele, olha Isaías,
você vai, mas eu vou dizer uma coisa: você vai pregar, ninguém vai ouvir. Você vai falar e as pessoas não vão compreender. Você vai gastar toda a sua saliva, mas ninguém vai sequer dar ouvido. E tem mais, quanto mais você falar, mais o coração das pessoas se tornarão endurecidos. Pense numa palavra de encorajamento para quem vai sair como mensageiro. Qual é a finalidade então de uma mensagem como essa? É que Deus estava preparando uma geração após outra para entender o que aconteceria no futuro. Então, essa é a primeira razão. Nós temos que fazer, o profeta Miqueias tinha que se envolver com a missão de preparar uma nação para entender e aceitar aquilo que viria. Olha, uma das coisas práticas disso é que nós observamos com mais clareza aquilo que acontece se você é previamente preparado para isso. Tá? Tem pessoas que não gostam de levar susto. Tá? Nem susto por brincadeira e nem susto com alguma tragédia. Tá? Alguns dizem, né, me mate de susto, mas não me mate de raiva. Então, às vezes, você é pego de surpresa com uma conta que era para pagar e a pessoa já chega, já tem 30 dias atrasado. Mas por que você não falou isso antes? Então é importante que nós sejamos preparados para algumas coisas que irão acontecer. E é isso que o texto está fazendo aqui, em Miqueias, no capítulo 7. É uma preparação. E ele está mostrando como o povo deveria se preparar. E veja, até mesmo no caso de Isaías, lembra que eu mencionei Isaías? Isaías, quando lidando com o povo em sua época, veja só o que Deus fala a respeito daquilo que aconteceria no futuro. Só para vocês verem que ainda no tempo de Isaías, essa percepção de que a queda de Jerusalém não teria mais volta, ela está presente. Veja aí em Isaías no capítulo 6, é dito assim: então eu perguntei, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas e fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. E mais, se ainda ficar a 10ª parte, ela tornará a ser destruída. Veja só, isso é bem antes de Jerusalém cair, mas já havia essa percepção de que Jerusalém cairia, não haveria meios de contornar e de remediar essa situação. E é importante, irmãos, nós entendermos isso. Algumas coisas com as quais nos envolvemos, algumas práticas que nós teimamos em continuar fazendo, inevitavelmente terão consequências. Não tem como você tentar lidar de outra maneira. Algumas coisas, e no caso do profeta Isaías, e no caso de Miqueias, é claro o que eles dizem. Portanto, Miqueias, ele é contemporâneo a Isaías, e esse mesmo sentimento que é apresentado para Isaías é parte também da mensagem daquilo que Miqueias fala. Portanto, o texto diante de nós hoje, se você olhar para o versículo 8, ele simula aquilo que o remanescente fiel do povo de Deus reconheceria após a tragédia. Seria como se Deus estivesse dizendo o seguinte: moradores de Jerusalém, escutem bem o que eu vou falar, e escutem bem. E aí ele fala as palavras que o remanescente diria depois que essas coisas aconteceriam. Veja o que eu estou falando, o remanescente. Eu não estou falando que todos os moradores de Jerusalém falariam isso. E é isso que a gente vê realmente. Pessoas que têm o temor de Deus, pessoas que são pessoas crentes e que entendem a disciplina do Senhor, elas sabem e elas reconhecem aquilo que está conhecendo. E veja, por exemplo, então, no versículo 8, algumas razões que esse remanescente irá reconhecer e irá declarar. A primeira coisa, no versículo 8, é dito que ele dirá: ainda que eu tenha caído, tornarei a me levantar.
Essa é a primeira coisa que é dito que o remanescente diria. E isso mostra que ele não vê a queda como algo que encerrou a vida dele. Ele não vê a queda como algo que arruinou para sempre tudo aquilo que ele construiu. Irmãos, quando pessoas crentes caem em pecado, quando homens de Deus caem em pecado, é importante você observar. Olha, eu não fico desejando nem orando para que ninguém caia. Mas quando você vê uma pessoa que é temente a Deus cair em pecado, o modo como uma pessoa reergue, o modo como uma pessoa olha para o que aconteceu é diferente. Pessoas que são tementes a Deus acabam sendo instrumento de bênçãos na vida de outros, até quando pecam. Porque a maneira como ele ou ela reagem à disciplina, reagem às consequências óbvias do castigo, acaba ajudando outras pessoas a entender aquilo que Deus faz. Então aí está uma das coisas que o remanescente diria: eu caí, mas eu entendo que eu vou levantar de novo. Não porque eu dou conta, não porque eu sou uma pessoa que pode Deus fazer o que quiser comigo, mas eu levanto. Não é isso. A ideia é a percepção de que um castigo não é o final de tudo. Uma tragédia não é o fim da existência humana, não é o fim da cidade de Jerusalém. E veja, eu acho tão bonito a linguagem poética no versículo 8. É dito que, ainda que eu caí, eu me levantarei. E olha só, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ninguém quer morar nas trevas. Mas quem gostaria e quem se disporia de morar nas trevas tendo o Senhor como a sua luz? Bom, aí já é diferente. Continuará vivendo nas trevas, mas com a luz do Senhor guiando a vida da pessoa. Então, se você quer experimentar esse tipo de presença do Senhor, eu não estou dizendo que você tem que pecar para poder experimentar isso, mas eu estou dizendo que uma pessoa temente a Deus, ela entende que mesmo tendo caído, mesmo que a sua situação causou vergonha para a igreja, vergonha para ele ou ela mesmo, para seus pais, ou para seja lá quem for, ele entende que mesmo nas trevas o Senhor será a luz daqueles que temem e conhecem o Senhor. Segunda coisa que é dito aí, que esse remanescente dirá, é que ele sofrerá, diz o versículo 9, estão vendo aí? Sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei. Sublinhe essa expressão aí, porque eu pequei contra ele. Ele não está sofrendo a ira do Senhor porque Deus é muito mau. Ele não está sofrendo a ira do Senhor porque a ira do Senhor é muito grande. Ele não está sofrendo a ira do Senhor porque Deus agora pegou ele para Cristo. Não, uma pessoa temente a Deus, ela entende. Eu estou sofrendo. Eu não estou comendo o pão que o diabo amassou. O diabo não amassa pão para ninguém, irmãos. Eu estou sofrendo a ira do Senhor porque eu pequei. E é importante nós entendermos essa relação. O pecado evoca a ira de Deus. E essa é a razão porque Deus e porque nós sofremos as consequências do nosso pecado. E mesmo nessa situação, veja só, não é uma coisa para sempre. Vocês viram no versículo 9? Eu sei que eu pequei, eu vou sofrer a ira de Deus, mas há um tempo, até que Ele julgue a minha causa. O castigo não é simplesmente um momento para Deus lavar a alma, dando chicotadas em quem pecou. Não. O castigo é uma oportunidade para que a nossa causa seja julgada. Às vezes tem pessoas que vivem em pecado, não contam para ninguém, escondem debaixo da lógica que os pastores não têm visão, né, raio-x para saber o que está acontecendo. A menos que a pessoa confesse ou que alguém denuncie, não tem como a gente saber. Então é fácil as pessoas viverem no anonimato. Mas diante de Deus, isso não acontece. Portanto, o processo de julgamento e de castigo é um processo onde a nossa causa
é julgada. Eu achei que eu só estava fazendo isso, mas na verdade eu não imaginava que o que eu estava fazendo estava causando isso tudo. Pois é, na cabeça dele ou dela, ele não pensava isso. Mas quando ele entra num processo de julgamento, isso é esclarecido para ele. Olha, o que você estava pensando estava errado. Não era só o que você achava. É muito mais grave do que você imaginava. Ou o contrário. Você já está querendo tirar a sua vida, mas o que você está fazendo não é tão grave assim não. Se você tirar a sua vida, vai ser mais grave do que o pecado que você acha que justifique você tirar a sua vida. Então, o julgamento é para isso. Vir de coração aberto e aceitar a disciplina do Senhor, é o momento de você deixar a sua causa ser julgada. E é dito aí que o Senhor julgará, e nesse julgamento, o que pode surgir disso? Veja aí, duas coisas. Ele vai executar o meu direito, essa é uma coisa que vai acontecer, e ele me levará para a luz e eu verei a sua justiça. Qual é o direito de uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está desobedecendo ou vivendo conforme os seus próprios pensamentos? Fala, pastor, a pessoa não tem direito de nada. Mesmo o pecador, mesmo aquele que está transgredindo diante de Deus, o direito nosso é o direito que nós temos hoje de podermos confessar os nossos pecados e buscar a presença de Deus de forma arrependida. Esse é um direito que a gente tem. Você pode escolher não fazer isso. Você pode escolher continuar em rebeldia. Mas até é isso Deus nos mostra quando nós estamos sendo castigados por Ele. E é isso que Miqueias ele tenta passar para aqueles moradores de Jerusalém. Olha, naquele dia vocês vão dizer isso. Vocês vão entender que há, na verdade, um direito. E eu acho interessante que o versículo 9 termine dizendo que Deus nos levará para a sua luz e nós veremos, eu esperaria que fosse a minha justiça, mas o texto diz, a sua justiça. Interessante. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi manifestada no seu Filho. A justiça de Deus foi a de receber e de aceitar que a ira dele, que deveria ser dirigida a cada um de nós que pecamos, ter sido colocada na pessoa do seu Filho. Essa é a justiça de Deus. E quando nós somos quebrantados e achegamos diante de Deus, a gente entende isso. E é isso que a disciplina, o castigo pelo qual Jerusalém irá passar, acabará lembrando eles. Eles já deveriam saber disso, mas essas coisas acabarão lembrando mais uma vez. Portanto, essa é a primeira coisa que Miqueias faz para lembrar um povo de como eles poderão enfrentar uma tragédia que é inevitável. A segunda coisa que o profeta diz, como preparar um povo para aceitar e entender a tragédia como essa, é fazendo entender o impacto que o seu castigo tem na vida do que estão ao seu redor. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Às vezes nós somos castigados e as pessoas não têm ideia disso, mas tem muita gente olhando. Recentemente agora tivemos o anúncio da triste notícia, de um pregador americano, Steve Lawson, foi pego, ele declarou estar tendo envolvimento inapropriado com uma mulher. Esse pastor Steve Lawson, ele já pregou várias vezes no Brasil, falou em diversas conferências aqui na Fiel, é uma pessoa muitíssimo conhecida. Mas, infelizmente, ele caiu. E o impacto que a queda de uma pessoa como essa tem na vida de tantas outras pessoas, e quando eu digo impacto, é você perceber, no perfil daquele homem,
o tipo de coisa que ele fez e a reação da igreja e o impacto naqueles que o seguiam é uma demonstração, às vezes, de várias pessoas que já estão a um passo de fazer as coisas que eles fizeram. Portanto, quando homens de Deus caem, quando pessoas que são tementes a Deus caem, se eles vivem no meio do povo de Deus, eles acabarão também mostrando para outras pessoas, olha só o jeito e o modo como Deus está disciplinando aquela irmã, aquele irmão. Portanto, veja no nosso texto, no versículo 10, é dito que a inimiga de Jerusalém, e aqui uma referência à Babilônia, ou em geral, aos inimigos que sempre torciam para que Jerusalém caíssem. Então a inimiga, ela verá isso e ficará coberta de vergonha. Verá isso o quê? O modo como a pessoa temente a Deus reagiu. A inimiga do povo de Deus é aquela que, quando nos vemos encurralados pelo pecado e alguém está prestes a nos denunciar e a nossa situação está prestes a vir à tona, e sempre tem alguém, no caso aqui, a inimiga, os inimigos de Jerusalém, para chegar perto e dizer: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que você diz tanto que te protege, que te guarda? Portanto, essa é uma pergunta comum, ela aparece nos Salmos, né? Quando o Salmo, por exemplo, 42, o salmista diz que a sua alma se desmancha quando os inimigos, quando as pessoas fazem essa pergunta aqui: e o teu Deus, onde está? Então, essa é uma pergunta bastante conhecida nas Escrituras como sendo uma provocação, é um tipo de ironia que é dita em relação àqueles que são tementes a Deus. Mas, mesmo assim, esses inimigos, como diz o texto no versículo 10, eles serão pisados como a lama nas ruas. É o caso da Babilônia, mas a lição que a gente tira daqui para nós hoje é que a minha disciplina serve também, é material didático para Deus ensinar outras pessoas. Às vezes, a gente tem que anunciar publicamente por causa do pecado cometido e é difícil porque as pessoas querem que avise alguma coisa, mas que não dê praticamente nenhum detalhe, e nem sabe se ele não fez nada, por que ele está sendo disciplinado. E eu passei por isso, uma ocasião, eu era pastor lá em Goiânia, e tivemos que disciplinar uma pessoa, e aí no momento lá do aviso, eu falei, de maneira muito breve e sucinta, que ele tinha quebrado um mandamento, feito tal e tal coisa. A pessoa estava sentada assim atrás, ela já saiu e foi embora. Eu só ouvi que ela gritou alguma coisa pelos corredores e aí os diáconos vieram falar: pastor, a pessoa não gostou, porque o Senhor deu a entender que ele tinha pecado. Mas se ele está sendo disciplinado, é óbvio que ele fez alguma coisa. Mas o espírito, às vezes, que eu às vezes tenho, de não querer que ninguém saiba absolutamente nada do que eu fiz. Eu aceito a disciplina, mas não é para contar para ninguém. Não é para falar absolutamente nada. As pessoas nem podem saber que eu estou sendo disciplinado. Bom, então você não está sendo disciplinado, você não está nem ao ponto de receber aquilo como proveniente de Deus. A nossa disciplina, irmãos, ela serve para também punir outros. É o caso aqui, a inimiga do Senhor, ela será pisada na lama. Então, aguarde. O meu castigo funciona também como um alerta para os que estão em situação semelhante. Então é isso que o profeta faz, ele faz o povo entender o impacto que o seu castigo tem na vida dos que estão ao seu redor. Em terceiro e último lugar, como é que o profeta prepara um povo para aceitar e entender a tragédia que é inevitável?
fazendo-o entender o seu castigo dentro de um cronograma maior dos planos de Deus. Veja aí nos versículos 11 a 13, algo que parece ser um cronograma, não é mesmo? É dito que no dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Nesse dia virão a você desde a Síria até o Egito. Ou seja, é uma referência de todos os lugares, desde o Egito até Eufrates. Então não é necessariamente locais ou cidade. Egito é um país, Eufrates é nome de um rio. Então ele não está falando aqui de delimitações geográficas, é uma maneira generalizada. Tanto é que o versículo caminha concluindo dizendo de mar a mar, de montanha a montanha, ou seja, em todos os lugares, de todos os lugares virão pessoas para a cidade de Jerusalém. Portanto, qual é o contexto, olhando assim numa visão mais ampla, onde Deus está colocando o seu castigo, o meu castigo, nesse plano maior? Veja, quando eu falo plano maior de Deus, eu estou me referindo ao castigo e à destruição da cidade de Jerusalém, lá em 586. Mas como é que nós vemos isso num plano maior? Primeira coisa, é dito aí que, versículo 11, que a reedificação, olha só, a reedificação da cidade trará uma ampliação nos limites da cidade como nunca se viu antes. Vocês viram aí? Nos dias da reedificação, as suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Isso é uma linguagem para dizer que o castigo, derrubar as muralhas de Jerusalém, é uma maneira de demolir para construir algo que será muito maior. Os profetas, falando sobre a cidade de Jerusalém, espiritual, diz que ela não terá mais muros, não terá mais muralhas, para que os povos e todas as nações venham até Jerusalém. Muralhas para proteger do ataque do inimigo, mas a finalidade maior e a visão maior da cidade de Jerusalém espiritual é para que ela seja um local de bênção, onde as pessoas vêm não para atacá-la, mas elas vêm para buscar do conhecimento do Senhor. É por isso que a cidade será demolida, é por isso que as muralhas serão derrubadas, para que Jerusalém possa ser uma cidade onde o conhecimento do Senhor, como alguns profetas dizem, cubra toda a terra. E eu tenho que dizer hoje, por causa dos atuais conflitos aí no Oriente Médio, quando eu falo dessa Jerusalém, eu não estou falando da cidade de Jerusalém hoje. Hoje é outra coisa. Tá? Não é aquela cidade para onde os justos irão. A Escritura está se referindo a Jerusalém espiritual, não aquela cidade de Jerusalém necessariamente. Segunda coisa que vai acontecer, que mostra aí o contexto dessa disciplina inevitável na cidade, é que haverá uma reedificação da cidade que trará uma nova população dentre todos os povos. É interessante que Jerusalém, na visão de Deus e no plano maior, não tem que ser uma cidade só de judeus. Não é para ser uma cidade somente daquelas pessoas que a gente tradicionalmente conhece como judeus. A cidade de Jerusalém tem que ser um local para receber pessoas de todos os povos, de todas as línguas, para virem adorar ao Senhor e buscar o conhecimento do Senhor. É por isso que Jerusalém será destruída. É por isso que as suas muralhas serão demolidas. E às vezes, irmãos, nós nos acostumamos tanto com o modo como nós estamos e como nós vivemos, e o Senhor tem que, em alguma medida, derrubar um pouco as nossas fortalezas, a nossa zona de conforto, para que comecemos a buscar novos caminhos, para que busquemos novas direções daquilo que queremos e podemos fazer. Então, esse é o cenário maior. Esse é o contexto dentro do cronograma maior da queda de Jerusalém. Não é só malvadeza. Não é só porque Deus é um Deus mimado e não gostou de alguma coisa, Ele vai e destrói. Não é isso. O Senhor está preparando algo maior.
Sim, a destruição castigará o pecado. Viram o que eles disseram? Eu sofrerei a ira do Senhor porque eu pequei. Aí mesmo assim, o que acontecerá é uma maneira de preparar algo maior para que aquilo que Deus está pensando em fazer. Como é que a gente conclui algumas coisas para levarmos para casa hoje? Eu separei aqui 3 coisas para pensarmos. Primeira, sofrer a ira de Deus pelo que fizemos, depois do que Cristo já passou, é apenas um gesto simbólico para nos lembrar daquilo que Ele sofreu. Veja só, sofrer hoje um castigo, seja lá qual for, depois daquilo que Cristo já passou, é só um gesto simbólico. Você acha que você está sofrendo? Você acha que Jerusalém e os moradores de Jerusalém sofreu pânico, dor, vergonha, angústia? Pense na dor e na angústia do Filho de Deus, caminhando ali naquele jardim do Getsemane. E a Escritura diz que ele transpirava gotas de sangue, de alegria. Porque aquele momento era apenas uma encenação para inglês ver? Era real. E se Deus derramasse a sua ira sobre nós, de maneira plena, como nós merecíamos, não sobrava nenhum de nós. Então, o nosso sofrimento hoje, irmão, é apenas um lembrete, para que nós não nos esqueçamos de que um dia o nosso Senhor recebeu sobre si toda a ira de Deus por causa daquilo que nós fizemos. Então lembre-se disso, não viva de maneira que você se esqueça disso, porque a nossa vida vai ser muito atrevida, uma vida muito cheia de melindres, mas lembre-se, as dificuldades, as dores que nós passamos, é só um lembrete, é um lembrete. Meu pai era, e é ainda, né? Ele é vivo, mas ele era eletricista e ele tinha o costume de pegar no fio elétrico ligado. Ele tomava o choque, mas ele não pulava, ele não. Eu achava aquilo fascinante. Eu falei, pai, me ensina a fazer isso, né? Você tem que pegar, mas você tem que pegar crendo que, nossa, eu tinha tanta fé, mas a hora que eu pegava naquele fio, meus irmãos, eu não recomendo ninguém fazer isso, irmãos, hoje em dia, né? E eu lembro, a voltagem era 110 volts, e meu pai pegava no 220 também. Eu falei, meu Deus, eu estou pegando aqui no 110, eu já quase tive um infarto, imagina pegar no 220. Mas ele pegava daquilo. Então, eu sempre lembro disso, lembrando de que, olha, o sofrimento que eu passo hoje é só mesmo uma amostra. É só a versão 110 daquilo que Cristo recebeu no 220. É muito pior. Então, é isso, essa é a primeira lição. Sofrer a ira de Deus pelo que fizemos, depois do que Cristo já passou, é apenas um gesto simbólico. Segunda conclusão. Nosso castigo geralmente não tem a ver somente conosco. Deus ensina muitas coisas a muitas pessoas quando Ele nos disciplina. Isso não significa que devamos pecar mais então para ajudar outras pessoas, não. Paulo já falou isso, de jeito nenhum, não é essa a ideia. Mas a ideia é, submeta-se à disciplina do Senhor, receba como vinda do Senhor, para que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, de fato, tenha um papel na vida de outros. Se você acha injusto ser castigado apenas para ensinar os outros, reverendo, mas Deus podia ensinar os outros sem precisar me castigar, não podia? Podia, lógico que podia. Então por que Ele não faz isso? Por que Ele não castiga os outros e me deixa em paz? Primeiro porque você precisa ser castigado. A Bíblia diz que eu pequei e eu sofrerei a ira do Senhor. Agora, se você acha injusto Deus fazer isso, lembre-se daquele que foi até a cruz, que não merecia e que não teve nenhum pecado, mas a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores.
Mais do que isso, ele foi castigado por causa daquilo que ele não fez. E isso você acha justo? Em terceiro e último lugar, então, o nosso castigo é sempre uma manifestação de amor, pois a Bíblia nos ensina que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Olha, irmão, se você anda em pecado, ninguém sabe, não tem como saber também, e você está aí feliz, opa, já durei aqui, né? Faz 3 anos que eu estou nesse pecado, ninguém nunca descobriu. Viva, aleluia, aleluia não, isso significa que Deus não te ama, porque se Ele te amasse, Ele já teria trazido à luz, Ele já teria providenciado para o seu bem. Não se alegre no pecado, não se alegre por ninguém saber ou não saber o que você faz. A disciplina é um instrumento poderoso de Deus para ensinar você, para livrar você da tragédia e também para ensinar muitos outros que estão no mesmo caminho. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra, a lembrança que ela nos traz, advertindo-nos do nosso pecado, da importância da disciplina, e permita-nos, ó Deus, ser cada vez mais desafiados por aquilo que a tua palavra nos diz. Se tem, ó Deus, alguém aqui nesta manhã vivendo em pecado, que ninguém sabe, permita, ó Deus, que o teu Espírito possa incomodar esta pessoa, levando-a à confissão, a fim de que o teu amor possa ser manifestado nesse processo que é, ó Deus, evidência de que o Senhor nos ama, o processo de sermos castigados por um Deus justo, por um Deus que também castigou o seu próprio Filho em nosso lugar, atenuando assim, ó Deus, aquilo que nós hoje precisamos receber como castigo. Faz-nos, ó Deus, conscientes disso. E livra-nos do mal, ó Deus, ajuda-nos a não pecar, ajuda-nos a andar em novidade de vida. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém.